Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meus amores, quarta-feira, dia de aula de História. Hoje, dia 10 de 6 de 2020. Por favor, peguem o livro de História e coloquem na página 12. O que a gente viu na semana passada na nossa aula de História? Vamos recordar? Falamos, né, que toda família tem uma história. A família da tia Lu tem uma história, a da tia Tiane, a família de vocês, a família dos colegas. Então, toda família tem uma história. E uma maneira de contar um pouco da história da família é usando uma estratégia muito legal, muito bacana, né? Criar uma árvore genealógica. E com uma árvore genealógica a gente pode contar um pouco, né? Demonstrar as relações entre os membros, entre os parentes que constituem a nossa família. Na semana passada, analisamos a árvore genealógica da família do Carlos. Vamos recordar mais um pouquinho? A gente viu que os membros mais velhos, eles ficam no topo da árvore e os membros mais novos, eles ficam na parte inferior. Então, foi bem legal analisarmos a árvore genealógica do Carlos. Está aqui. Foi bem legal conhecer quem são os parentes, como é a relação deles, né? Que tipo de relação eles têm. Carlos é irmão da Clara, do Roberto, esposo da Marta, filho da Fátima, Joaquim, pai da Letícia e da Fernanda, genro, sogro do Pedro e avô do Gabriel e do Bruno. Como foi legal, né, analisar a árvore do Carlos. E vamos aqui, então, responder estas atividades que foram propostas para vocês. Observe novamente a árvore genealógica da família de Carlos e responda às questões. O que Pedro e Letícia são do Gabriel? Pedro e Letícia são casados, então eles são os pais do Gabriel. O que Carlos é da Clara? Carlos, Roberto e Clara são filhos do Joaquim e da Fátima. Então, Carlos e Clara são irmãos. Letra C. O que Fernanda é de Bruno e Gabriel? A Fernanda é irmã da Letícia. Letícia é a mãe do Gabriel e do Bruno. Sendo assim, a Fernanda é tia. O que Letícia é de Fátima e Joaquim? A Letícia, ela é filha do Carlos. O Carlos é filho do Joaquim e da Fátima. Sendo assim, Letícia é neta de Fátima e de Joaquim. Corrigido? Ok. Essa questãozinha aqui, nós vamos analisá-la em um outro momento, certo? Como não temos como conferir como a árvore genealógica de vocês ficou, em um outro momento a gente faz essa interação. Mas a gente acredita que deve ter ficado muito bonita a árvore genealógica da turminha do segundo ano. Espero que vocês tenham caprichado, hein? Pois dá para a gente guardar como uma lembrança e ficar vendo, observando, ficar aumentando os membros da família. Então, conferimos aqui as nossas atividades de casa. Coloca o visto na página 12 e 13, corrigido 10 de 6 de 2020. E vamos seguir lá para o nosso conteúdo de hoje. Página seguinte, então, página 15. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó.
sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meu irmão. E no sábado com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente, isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente, isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Voltamos! E aí, me diga quem mora com você, com quem você divide o seu lar, com quem você divide as coisas que você ama. Com certeza, né? A gente divide todas essas coisas gostosas do nosso dia a dia, dividimos o nosso amor, o nosso carinho com as pessoas mais importantes do mundo para nós, a família. Meus amores, temos aqui a página do Volta e Revira. Como já sabemos, a página do Volta e Revira é uma revisão de tudo que a gente viu na unidade toda. A unidade 3, a gente falou sobre a vida familiar e aqui temos um resumo dos 3 capítulos que foram propostos para a gente na unidade 3. No primeiro capítulo, falamos sobre os grupos familiares, né? Que desde que a gente nasceu até a vida toda a gente faz parte de muitos grupos sociais. E a família é o principal grupo da qual fazemos parte, o primeiro e um dos mais importantes, pois é onde a gente aprende muitas coisas que a gente leva para a vida inteira. Vimos também nesse primeiro capítulo que existe diferentes tipos de família, famílias grandes, pequenas, que são formadas por pai e filho, outras por mãe, filhos e marido, outras que são formadas pelos avós e os netos. Então, existe uma diversidade muito grande nos tipos de família, né? Diferentes tipos de família, mas que não importa como que a família é formada. O que verdadeiramente importa? O amor, né? O carinho, o cuidado, a proteção, os laços que unem e que formam uma família de verdade são esses, não quem são os membros que compõem nela. Se ela é pequena, se é grande, isso não faz diferença. O que realmente faz a diferença é como eles se relacionam, como eles se cuidam, como se protegem. No segundo capítulo, nós falamos das famílias do passado e famílias do presente. Vocês lembram? Família nuclear e família extensa. Extenso vem de quê? De tamanho, de grande, de quantidades. Lembram? Falamos que no passado era muito comum as famílias serem grandes, né? Terem muitos filhos, muitos membros morarem no mesmo ambiente, tio, avós, diversos tipos de parente conviverem no mesmo ambiente. E que a maioria dessas famílias viviam no campo, lembram? Habitando em casarões no campo, né? Era bem comum encontrarmos esse tipo de famílias mais no campo. Na cidade, na zona urbana, também tinha, mas uma quantidade bem menor. Nesse capítulo 2, tanto falamos da família extensa, como falamos da família nuclear, que é a família da atualidade, uma família constituída por menos membros. Quem são esses membros, né? Por menos membros, que por pai, mãe e filho. Família nuclear, nuclear vem de núcleo. O núcleo da família é o pai e a mãe.
Então, a gente falou sobre esse tipo de família também, né? Que eles, em geral, têm bem menos filhos relacionados às famílias do passado. E que esse tipo de família nuclear geralmente habitam na zona urbana, nas cidades. E o nosso último conteúdo, que foi o capítulo 3, foi uma maneira de representarmos a família por meio de uma árvore genealógica. Lembram? E assim a gente compreender, mostrar por meio de uma árvore genealógica como que é a relação entre os membros da família e assim também conhecer melhor os nossos membros familiares, né? E a árvore genealógica por quê mesmo? Porque lembra uma árvore tem galhos, uma árvore tem ramos, tem raízes. Assim, na nossa árvore que a gente constitui por desenho ou fotografias, a gente também está mostrando como temos laços com os nossos familiares. Então, é uma maneira bem legal e importante de a gente representar a família por meio da árvore genealógica. Mas vamos aqui recordar, então, a gente tem uma atividade. Na verdade, temos aqui uma atividade. Responda as questões descrevendo o que você observou nesta obra. O que nós observamos? Vamos ver então. A gente pode logo de início observar o nome da obra. Mas onde é mesmo que fica o nome da obra? Vocês se recordam onde que fica? Sempre fica embaixo, né, o nome da obra, a família, o nome da autora, da pintora, Tarsila do Amaral, em 1925. Vocês sabem quem foi Tarsila do Amaral? Então, ela foi uma pintora, uma desenhista muito importante no século passado. Lá no século XX ainda, faz muito tempo, faz algum tempo, ela foi uma desenhista bem importante. E aqui a gente pode ver uma das obras dela, ela tem muitas obras além dessa. Vocês podem dar uma conferida, pesquisar, que ela tem bastante obras bem bonitas. Nesta obra, o que nós podemos analisar, observar? Parece ser uma obra que representa uma família extensa, com muitos filhos, ou uma família nuclear, com poucos filhos. Observem, tem muitos membros familiares ou poucos. Parece ser uma família que habitava no campo ou na zona urbana. Vamos conferir. Quais são os elementos que a gente encontra no campo? A gente encontra muito verde, né? Muitas plantações, roça. Na zona urbana, muitas construções, prédios, pontes. A gente consegue perceber esses elementos aqui nesta imagem? O que a gente percebe? Verde ou percebemos muitos prédios, muitas construções? Essa enxada, ela parece ser um elemento de quem vive no campo ou um elemento de quem vive na zona urbana? Então, confiram aqui, analisem essa obra e vamos para as questões. Dê o título, a autora e o ano da produção da obra. Bem aqui, nós já falamos como que é o nome da obra, quem é a autora e quando que esta obra foi publicada. Trata-se de uma família urbana que vive na cidade ou de uma família do campo. E por que nós podemos dizer que é do campo ou da cidade? Quem são os elementos que nos permitem chegar a essa conclusão? Observem bem a obra que a gente consegue uma resposta bem legal. Observe as árvores genealógicas e escolha a alternativa correta. Temos duas árvores genealógicas, a árvore A e a árvore B. Essa árvore genealógica, com poucos membros,
Ela parece ser uma família nuclear, que tem o núcleo da família, ou uma família extensa, que é formada por muitos membros? Aqui temos uma foto de cada uma das duas tipos de família. Responda a opção correta, né? Qual árvore apresenta uma família nuclear? Essa ou a B? Qual é a principal característica de uma família extensa? A principal característica de uma família extensa, qual é? Extensa vem de quê? De grande, de quantidade. Então, a principal característica de uma família extensa é muitas pessoas ou poucas pessoas. Letra C. Que familiares estão representados no topo da árvore genealógica B? A gente volta aqui na árvore B, analisa quem são esses membros que estão no topo da árvore. Eles são as crianças, os filhos, os netos, os bisnetos, ou são os bisavós, avós? Analisem direitinho esta árvore genealógica e responda aqui. Nessa terceira questão, tia Lu e tia Tiane colocou o nome das mães de vocês. A gente pegou alguns nomes, na verdade. E aqui a gente fez uma pesquisa para que vocês consigam concluir as respostas a seguir. Vamos construir um gráfico. Pergunte a 10 colegas da classe quantos filhos a mãe de cada um deles tem. E anote o resultado no quadro a seguir. A Marta, mãe do aluno Nicolas, ela tem um filho. A Iris, mãe da Ravena, tem 2 filhos. Silverlândia, mãe da Ana Sara, tem 3 filhos. Luzivânia, mãe da Anne, tem 2 filhos. A Cariele, mãe do Joaquim, tem 2 filhos. A Ticiane, mãe do Cael, tem 2 filhos. A Rita, mãe da Maria Luísa, tem 4 filhos. Valéria, mãe da Mariane, tem 2 filhos. Raimundinha, mãe do João Guilherme, tem 1 filho. Paula, mãe do Antônio Edmar, tem 2 filhos. Então, aqui a gente tem a nossa pesquisa, fizemos uma pesquisa com o nome dos colegas da classe de vocês. Mas aqui a seguir temos perguntinhas para vocês responderem, analisando a questão 3. Quantas mães têm um filho? Confiram aqui. Quem é que tem um filho dessas mães? Tem quantas mães que a gente pode observar que tem apenas um filho? Quantas mães têm 2 filhos? Contem aqui direitinho. Aí você anota a quantidade de mães que têm 2 filhos, a quantidade de mães que têm 3 filhos, que têm 4 filhos, que têm mais de 4 filhos. Você responde essas perguntinhas direitinho de acordo com a pesquisa. Após vocês responderem a letra A, tem a letra B. Pinte o gráfico de acordo com o número de filhos que a mãe de cada um dos seus colegas tem. Número de mães que têm um filho. Quantas mães tiveram um filho? 4 mães têm um filho, então a gente pinta 4 bloquinhos, só uma suposição, tá, pessoal? Vamos supor que só uma mãe da pesquisa, tem um filho, pinta um bloquinho. Então, para cada mãe, um bloquinho. Do mesmo jeito aqui no segundo, no terceiro, quarto e quinto. Vamos analisar a questão 3 e responder de acordo com o que a gente viu lá. Quantas mães têm o maior número? Quantos filhos tem a maior parte das mães dos colegas? A maioria dessas mães, elas têm um filho. A maioria das mães de vocês tem 2 filhos, tem 3 filhos, 4 filhos ou mais filhos? Isso aqui está relacionado àquele assunto em que a gente viu, como que é as famílias da atualidade. Se são formadas por poucos membros ou muitos membros. Se as mães da atualidade
tem poucos filhos, de 2 a 3, 4, ou é como as antigamente, que tinha 10, 11, 12 filhos? Então, respondam o gráfico direitinho. Essa questãozinha aqui, a gente vai fazer ela em um outro momento. Questão 4, a gente faz ela em um outro momento, certo? Vamos encerrar nossa aula, deixando um cheiro enorme para cada um de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo e se cuidem. Tia Lu e tia Tiane, com bastante saudade de vocês. E a gente fica por aqui, se encontrando e matando um pouco das saudades.